Bem no coração da cidade, na Praça 7, foi inaugurado em 1932 o Cine Teatro Brasil. O prédio de 11 andares foi o primeiro a ter influências do estilo Art Deco, marcado pelos volumes geométricos bem definidos, ornamentação discreta, vitrais de ferro, vidro martelado e revestimento das fachadas em pó de pedra, no estilo dos grandes cinemas americanos. O Cine Brasil foi um marco na cidade de Belo Horizonte. Durante muito tempo, ele foi ponto de encontro da vida dos belo-horizontinos. Tinha os famosos footing, né? As pessoas saíam para passear, para andar na rua, encontrar, marcar o encontro, turmas, né? É engraçado porque sempre teve essa ideia de turmas, de gangues, de jovens indo para o cinema, mas era com essa, o cinema era mais importante. O filme e o respeito que tinha por esse evento social, por essa atividade de entretenimento, é óbvio que era, né? Sempre foi, mas o respeito e o amor ao espaço físico das salas. Era costume, né? Na época da gente mais jovem, vir ao cinema, ver os filmes de faroeste, programa dominical, tinha vários filmes, desenhos, tinha muita coisa que passava. Eu assisti o primeiro lançamento de desenho animado aqui, que foi Branca de Neve e os Sete Anões. Marca a época, né? Porque ele era um cinema enorme, um design muito bonito, né? E trazia assim, umas películas diferentes, né? Depois veio o Metrópole e outros, mas no Brasil era bem destacado. Existia um prefixo nos cinemas de Belo Horizonte. E aqui no Cine Brasil, aliás, os prefixos todos eram tangos. E aqui, especialmente, o tango que representava o início da sessão era Jalousie. Ele marcou a adolescência do senhor? Marcou a adolescência. É um prédio emblemático da cidade, né? Belo Horizonte tem acho que 115 anos, o prédio tem 82, quer dizer, em relação à cidade, ele é muito antigo. Ele foi muito importante na cidade, porque ele foi o primeiro prédio em estilo Art Deco aqui na cidade. E depois do Cine Brasil, foram construídos no mesmo estilo a prefeitura, o prédio dos Correios, vários prédios e casas em Lourdes, no bairro de Santo Antônio, mas ele estreou esse estilo na arquitetura em Belo Horizonte. Além disso, quando ele foi inaugurado, era o prédio mais alto da cidade. Quem vem aqui, a gente tem 7 andares no prédio, mas com uma altura equivalente a 11 andares, o que era muito para 1932. Depois que ele foi inaugurado, a inauguração foi marcante, era um monumento na cidade. Depois disso, o Cine Brasil construiu uma história de emoções na cidade, né? Durante muito tempo foi o maior cinema da cidade. Quase todo mundo tem uma história de o pai teve uma namorada e veio aqui, trouxe o filho, eu vim aqui com meu pai. Então tem uma carga de emoção muito grande no prédio. Em 1999, o Cine Brasil fecha e põe fim às suas exibições de cinema. Mas isso não quis dizer o seu fim. Em 2006, uma grande restauração é iniciada. E agora, em outubro de 2013, o Cine Brasil reabriu, mas agora como espaço cultural. Em 7 anos de obra foram investidos 53 milhões de reais, divididos entre recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura e a iniciativa privada. O prédio, ele foi feito uma permuta, né? O imóvel pertence à Fundação Cidertul, foi feita uma permuta por um outro prédio e aqui estava completamente degradado. Eu tive aqui no primeiro dia, né, quando a gente entrou para poder enxergar o que era. Nós tivemos um susto muito grande. Era um elefante branco, um transatlântico da Praça 7, totalmente abandonado, totalmente detonado, com, você imaginar, quebrado e sujo. E a partir daí a gente teve um trabalho de iniciar os projetos. Mas para iniciar os projetos nós tivemos a prefeitura poder pegar a planta baixa, né, ver o que tinha lá, quais as documentações que existiam lá. E não tinha absolutamente nada, era um lote vago dentro da prefeitura. A partir daí, nós tivemos que fazer um trabalho quase de paleontologia mesmo, de estar identificando toda a estrutura do prédio. Nós fizemos escavações, fizemos todos os testes possíveis, tivemos a ajuda da Universidade Federal de Minas Gerais também para estar fazendo isso. E a partir daí, a gente começou a entender como era o prédio, como é que ele funcionava o prédio.
E depois vieram todas as ideias, né? A gente queria ter um prédio moderno, como é hoje, né? Mas que tirasse o mínimo de característica do prédio, né? Aqui não é uma obra de reforma, é uma obra de restauro. Então a ideia é ter o que era antigo, ter 1932, foi da data, julho de 32, a data de inauguração, para o ano de 2013, né? Onde a gente pudesse ter todo o conforto de um teatro moderno, que pudesse oferecer uma acústica interessante, conforto para os espectadores aqui dentro. Então, pinturas foram descobertas, você tem várias pinturas aqui, essas pinturas foram pintadas por Ângelo Bide, é o maior painel hoje do Brasil de pintura Art Deco estilo Marajoara, né? Você tem todos os andares do Teatro Maior e nessas entradas laterais todas. E através de fotos que nós vimos, como é que eram fotos da época de 1932, 1935, 37, os filmes que aconteceram aqui dentro, nós identificamos várias coisas que já estavam completamente caracterizadas, né? Por exemplo, são essas escadas aqui, era uma rampa, o Cine Brasil tinha uma rampa, todo mundo pergunta, pô, mas não tinha uma rampa lá? Tinha, mas originalmente era uma escada. Voltamos, fizemos todo esse restauro, restauramos os mármores, as pinturas todas vieram até o mesmo brilho da época, colocamos a acústica necessária para ter um cine-teatro funcionando da melhor forma possível. Nós diminuímos um pouco o número de assentos para tornar mais confortável e abrir outras áreas de espaço aqui dentro, né? As cadeiras antigas, nós descobrimos o mesmo fabricante de 80 anos atrás que restaurou. Os vitrais todos, você vai ver os vitrais que são luminosos aqui da fachada, são os vitrais originais, a mesma empresa que fez 80 anos atrás forneceu os vidros. Então teve um cuidado muito grande, né, em manter toda a originalidade do prédio. E talvez o mais importante de tudo que a gente conseguiu preservar no restauro inteiro foi preservar a emoção, preservar a memória aqui dentro. Nós queremos agregar a cidade, né? É um lugar a mais. Então, a ideia da gente é promover algumas estreias de peça de teatro aqui, com determinada frequência, uma vez por semana, ou uma vez por quinzena, uma vez por mês, ter alguma apresentação de música na sacada que tem acima do café e disseminar, espalhar cultura, música, porque eu acho que isso é importante para o povo, isso é importante para a cidade. A ideia é trazer para Belo Horizonte um lugar espetacular para a diversão, para a cultura, para as artes em geral. Um resgate da Era de Ouro de Belo Horizonte. A gente acredita que sim.